Bom dia. Agradeço ao Dr. Sérgio a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E, em nome dele, cumprimento todos os companheiros de mesa. E me desculpe pelo atraso, mas alguma coisa aconteceu no Rio de Janeiro hoje, não só em Niterói, porque de Laranjeiras para cá eu levei 47 minutos, né, que é um tempo básico de 15 minutos no máximo. São 5 quilômetros exatos de lá para cá. Então, o motorista do táxi estava dizendo deve ser alguma coisa com relação a Marielle. Não acredito. Né? Deve ser outra coisa. Então, hoje a gente vai falar de acolhimento familiar, apadrinhamento, Sistema Nacional de Adoção e, especificamente, do provimento. Na realidade, eu trouxe os dois, o 35 e o 36. Se o doutor Sérgio me permitir falar um pouco do 35 também, que gerou polêmica, a gente fala um pouquinho. Vamos lá. Não consigo botar para andar. Saulo, você se incomoda? Então, essa é a agenda, né? A minha filha começou a usar minhas apresentações, está me cobrando R$50 por cada uma. Né? Então, ela agora bota imagens que se movimentam, acho bem bonitinho. Então, a nossa agenda, apadrinhamento, acolhimento familiar, né? O SNA, que vai ficar especificamente com o Felipe, que fez o treinamento lá em Brasília, e os dois anunciados do IBDFAM. Pode passar, por favor. Eu passo, acho que estou mais perto. Então, os tipos de família, onde a gente coloca também a nossa família, que é a família substituta, família por adoção. Esse nome a gente, obviamente, detesta, que ninguém está substituindo ninguém. Né? E a gente incluiu a família acolhedora, que a gente não tinha incluído em qualquer tipo de apresentação sobre os tipos de famílias existentes. Até foi uma boa dica essa de fazer parte desse seminário por conta da inclusão da família acolhedora. Pode passar. Família natural é a família que todos nós viemos, né? Então, não precisamos falar mais sobre isso. Pode passar, por favor. Família extensa e ampliada é aquela onde a gente tem vínculos de afinidade e afetividade e que passa do pai e da mãe para aqueles outros entes consanguíneos, tá? Mas a gente tem que lembrar que só aqueles com laços de afetividade e afinidade. Pode passar. E a família substituta, já falei que somos todos nós que adotamos. Pode passar. A família acolhedora é aquela que acolhe, né? Acolhe através de um projeto de família acolhedora, que, lamentavelmente, no Brasil, são poucas as cidades que têm esse projeto. O Rio de Janeiro é um deles que tem. Né? E as pessoas são treinadas, selecionadas e recebem para isso. Recebem, geralmente, adolescentes, grupos de irmãos, e agora, com esse projeto da primeira infância, existe uma prioridade para o acolhimento de crianças na primeira infância, e tem todo um estudo embasando isso. Né? Então, quanto mais cuidado, quanto mais atenção na primeira infância, já que os cuidados são direcionados para aquela criança ou para aquele grupo de irmãos, melhor que esteja em família acolhedora, porque para ela será garantida a convivência familiar e comunitária. Então, melhor viver em família do que viver numa instituição de acolhimento, ou seja, num abrigo. Pode passar. E o apadrinhamento afetivo, tão bem falado já por Dr. Sérgio desde seu lançamento, já existente em outras comarcas, é direcionado para aqueles grupos, ou para aquelas crianças, ou para aqueles adolescentes que têm pouca possibilidade de colocação em família substituta, pouca possibilidade de adoção, e o padrinho, a madrinha, ou ambos, se disponibilizam a buscá-lo para passear, se preocupam com seus estudos, com sua saúde, assumem dentista, fisioterapia. Né? A gente já viu vários apadrinhamentos que perduram mesmo depois da saída do acolhimento. Né?
Depois da universidade, nós temos exemplos de quem cuida ainda do seu afilhado hoje, aos 24 anos, já formado na universidade. Então, é padrinho mesmo, é padrinho e madrinha, como eu sou madrinha das minhas afilhadas, como meu marido é padrinho dos seus afilhados. É uma relação afetiva mesmo, e a tendência é que ela perdure. Se perdurar para sempre, melhor, né? E é um vínculo afetivo, é um lugar onde você tem uma convivência familiar e deve ser incentivado o máximo possível mesmo. Pode passar. E aí a gente vai para os enunciados, né? Os enunciados foram aprovados agora no IBDFAM, no último congresso realizado em outubro, né? Menos de um mês atrás. E o enunciado, o 35, ele diz que, nas hipóteses em que o processo de adoção não observar o prévio cadastro, e sempre que possível, não deve a criança ser afastada do lar em que se encontra sem a realização de prévio estudo psicossocial que constate a existência ou não de vínculos de socioafetividade. E por que o IBDFAM lançou esse enunciado? A cada congresso realizado de 2 em 2 anos, o IBDFAM tem uma gama de enunciados que tratam direito de família, onde se inclui também o direito da criança e adolescente. O que se observa? Existem adoções que não seguem o cadastro e que, lamentavelmente, o STJ ainda rotula de adoção à brasileira. Todos que estão aqui sabem o que é uma adoção à brasileira? Alguém não sabe? Bem, adoção à brasileira é aquela adoção onde uma família pega uma criança e a registra como se sua fosse. Então, registrar como seu, filho de outrem. Ok? Isso trata-se de crime. É a realização de um crime. Ok? Tem falsificação documental, tem vários crimes, inclusive está... Oi? Tem tipo específico. Tem tipo específico no Código Penal. Então, é um crime. O que se trata, na realidade, aqui é de uma adoção que não seguiu o Cadastro Nacional de Adoção, hoje chamado Sistema Nacional de Adoção, que o Felipe depois vai falar. Ok? É uma adoção onde a família biológica, que gerou aquela criança, geralmente apenas a mãe, entrega a criança sem seguir o Cadastro Nacional de Adoção. Ou seja, em vez daquela criança ir para o primeiro da fila, o que seria a regra do cadastro, vai para o milésimo, para o centésimo, sei lá que número. E isso quebra a fila do cadastro. E por que o IBDFAM deliberou sobre esse enunciado? Porque, em alguns casos, os juízes de primeira instância, eles retiram a criança, mesmo com 2 anos, de já estar com essa família por 2 anos, já está bem situada nessa família, e as colocam no abrigo ou as entregam para o primeiro casal habilitado da fila. Essas questões têm chegado ao STJ, então nós trouxemos algumas decisões, tanto do ministro Humberto Martins, que hoje é o ministro corregedor, de 2018, e trouxemos uma da ministra Nancy Andrighi, de 2019, onde as decisões são baseadas no princípio do melhor interesse da criança e nos laços socioafetivos já mantidos por essa criança. É correto quebrar a fila? É correto buscar esses laços antes de entrar com o processo de adoção? Não. Não é correto. Mas, já existindo, é correto cortar? Não, não é correto. Então, é um verdadeiro dilema. É um verdadeiro dilema mesmo. Mas não se retira uma criança que está bem situada, bem cuidada, bem atendida, amada, não havendo qualquer indício de cometimento de crime, de
não foi vendida, a família biológica não foi agraciada com qualquer tipo de benefício, dinheiro, medicamento, alimento, compra de casa, porque isso também existe. Isso também existe. Inclusive, uma nova novela da Rede Globo, que está sendo demonizada no momento, vai tratar justamente de uma criança que foi vendida e que, podem ter certeza, não é novidade e não acabou. Continua existindo venda de criança, principalmente agora com essa crise que a gente está vivendo no Brasil. As crianças continuam a ser vendidas, principalmente no Norte e Nordeste, onde a crise é mais severa, onde a seca é maior. Exatamente, ainda tem tabela de preço. Tem tabela de preço. Eu me lembro que na minha terra, lá em Alagoas, existiam crianças vendidas por R$50. A senhora me dá R$50 e pode levar. Porque isso era mantido pela fome. A fome dava o preço da criança. E era numa época onde era muito comum proles de 17 filhos, 16, 15. Hoje isso não mais existe. Hoje já há uma conscientização maior e o nordestino não chega mais a 17, 15 filhos, porque é impossível. Não tem como sustentar. Mas, falando de 20, 30 anos atrás, isso era possível e as crianças eram vendidas, sim. Tá? Em estados maiores, como a Bahia, isso ainda existe, sim. Não falo a prole, mas a condição de venda das crianças. Então, foi pensando nisso, na retirada abrupta dessas crianças do seu núcleo familiar de afeto, de cuidado, que esse enunciado foi tratado. E não foi com base num processo que nós tivemos, minha sócia está ali, a Júlia, mas há alguns anos atrás nós tivemos um processo de adoção consensual na cidade do interior aqui do Rio de Janeiro, onde a criança já estava há 2 anos com a família adotiva previamente habilitada, por acaso a primeira da fila, mas isso não importa. A adoção foi uma adoção consensual. E no dia da audiência de ratificação, onde a genitora ratifica a entrega perante o Ministério Público e o juízo, na forma do artigo 166 do Estatuto da Criança e do Adolescente, esse juiz pediu para ficar sozinho com essa genitora, não admitiu nem promotor, nem advogado, nem nada, e era um juiz diferente dos outros. Inclusive, dava voz de prisão se a gente fosse contra ele em qualquer outra coisa. E ele, terminada a conversa com essa genitora, ele disse: vou retirar a criança e entregar para ela. Sem estudo social, sem estudo psicológico com ela, sem nunca tê-la visto. Com estudo social e psicológico favoráveis, aliás, com relação à família adotiva. E assim o fez. Retirou essa criança, entregou para essa genitora. Essa mulher levou essa criança foi espancada, maltratada, e a gente conseguiu retornar ela para a família adotiva. Quando essa criança voltou sem andar, sem falar, magra, com hematomas, totalmente diferente da criança que foi entregue. Então, essas são mais ou menos as bases que levaram o IBDFAM à emissão desse enunciado. Vamos tentar agora de novo? Então, aí são os H6 com decisões sobre processos similares a esse que nós estamos falando com vocês. Tá? Depois vai ficar disponível, o doutor Sérgio traz isso para você. Quarta turma, terceira turma, decisões similares. Tá? E aí a gente vai para o enunciado número 36. As famílias acolhedoras e os padrinhos afetivos têm preferência para a adoção quando reconhecida a constituição de vínculo de socioafetividade. O que é que acontece? No PL, que gerou a Lei 13.509 de 2017, existia essa possibilidade de pessoas habilitadas serem padrinhos e madrinhas. Não existia essa impossibilidade que terminou fazendo parte da Lei 13.509 de 2017.
Né? Então, o que aconteceu? Esse veto ocorreu, o então presidente Temer vetou, um grande grupo trabalhou pela derrubada do veto, mas, lamentavelmente, o veto se manteve. Então, hoje, na forma do que está redigido na lei, não podem ser padrinhos e madrinhas pessoas habilitadas, o que visa impossibilitar que essas pessoas adotem essas crianças. E o que o IBDFAM entende primeiro, crianças que vão para o apadrinhamento afetivo são aquelas com raras possibilidades de adoção. São crianças que estão, digamos assim, no limiar do inadotável. Obviamente que não existe criança inadotável e adolescente inadotável também. Essa palavra nem deveria existir. Eu acho até que nem existe. Né? É um neologismo que não deve ser praticado. Então, a partir do momento que ela entra no apadrinhamento afetivo, e esse padrinho afetivo, depois de 1 ano de apadrinhamento, resolve adotar essa criança, por que não fazê-lo? A família acolhedora que está acolhendo um adolescente de 14, 15 anos, depois de 18 meses de acolhimento, se resolve adotá-lo, por que não fazê-lo? Qual é o destino desse garoto? Nenhum, gente. Aos 18 anos, se tornar adulto, capaz, e ser jogado numa vida de responsabilidades, com uma educação sofrível e para um mundo cruel que a gente tem hoje. Então, por que não? Acho que essa é a pergunta. Então, por isso que o IBDFAM, pensando no futuro desses adolescentes, emitiu esse enunciado. E aí a gente passa para a prática. Vamos ver se está passando para a prática mesmo. A minha família não foi formada dessa forma, mas é uma família substituta e é a família mais bonita do mundo. Não é não, doutor Sérgio? Não, depois da minha. Então, tudo bem. Pensei que o doutor Sérgio estava dizendo não. Né? O que é que você acha? Sinceramente, né? Coisa depois da minha. Tudo. Então, tem Carol, que está com 26 agora, né? E a Gabi, que está com 18. Entrou na universidade dando uma dor de cabeça fora do comum, mas tudo bem, né? São lindas e maravilhosas. E aí a primeira família formada pela família acolhedora. A Rita foi família acolhedora do lado de cá, que se chama Lu hoje. Né? Era uma criança com uma doença seríssima, autoimune, que poderia chegar a óbito com muita facilidade. A gente a encontrou no abrigo de Portas Abertas, nas visitações que a gente fazia. Era uma criança que não pode levar sol. Ela tem dermatomiosite crônica. Parece com lúpus eritematoso, uma doença fatal. E encontrou, virou família acolhedora dela, porque ela precisa de muitos cuidados, quilos de protetor solar, comida sem nenhum tipo de conservante, e N outras questões. Uma injeção que toma uma vez por mês lá na Universidade Federal. Entrou como família acolhedora, que já havia uma busca para isso, e terminou adotando. Está aí uma adoção super bem sucedida, nunca vi tão parecidas, né? São idênticas. Né? E a Malu, que foi adotada normalmente, porque a Rita já era habilitada, sempre foi habilitada, e mudou o perfil totalmente nessas visitações aos abrigos. Né? Aí a família toda, com vovô e vovó. Né? Agora, a família do Carlos, do André, Vanessa e Valesca foram adotadas pela fila normalmente, né? Através de busca ativa. E depois entrou o Samuel, que foi por apadrinhamento. Tá? Depois do apadrinhamento, eles se tornaram 3 irmãos. O Carlos Renato e o Christopher, através de apadrinhamento afetivo também. O Carlos Renato, o apadrinhamento foi porque o Christopher, ele era artista, né? Ele era, não, ele é.
Ele fazia uns origamis lindos, né, e desenhava maravilhosamente bem. E o pai é cantor e ator. Então, tinha uma identidade, né, na questão da arte. E aí começou o apadrinhamento, e está aí a adoção. Christoph já vai fazer 19 anos, né? Foi adotado aos 12. Está aí uma família muito bem resolvida. Acho que foi um casamento mais que perfeito. E aqui só para ilustrar um pouquinho, porque são lindos, não foi nem apadrinhamento, nem família acolhedora, mas foi Dona Carolina, mas é porque é uma família linda e eu sempre trago, porque são muito bonitos. E aí, porque a minha filha disse que a gente tem que lacrar no final, né? Então, a gente tem que lacrar mesmo no final, porque também é uma família muito bem resolvida, né? Foi busca ativa, 2 irmãos já em idade mais avançada, e esses meninos sofreram muito bullying no colégio, né? Por terem 2 pais. E eles disseram apenas o seguinte: tem 2 pais e um deles está mudando esse país. Então é isso, gente. Acho que a gente trouxe um pouco do que o IBDFAM busca, e o que busca é sempre o melhor interesse da criança. É que eles tenham um pai, uma mãe, ou apenas um pai, ou apenas uma mãe, ou 2 pais e 2 mães. O que importa é que eles tenham família. Obrigada.